Olá, meus amigos, estamos iniciando a partir de agora mais um quadro Recordando as Raízes de Itutinga. Hoje iremos entrevistar a queridíssima Fátima da Nédia, a ismaelita. O entrevistador será o Marcelo Fernandes, o garoto prodígio. A Fátima, uma historiadora de Itutinga, uma grande personagem aqui da nossa cidade. E com certeza tem muita história para contar e com certeza ela vai contar aqui, tá certo? Então eu passo o taco aqui para o Marcelo Fernandes e para a Fátima, que a partir de agora está iniciado o quadro Recordando as Raízes de Itutinga. Itutinga, querido tesouro. Recordando as Raízes de Itutinga. Itutinga, cachoeira grande. E aí pessoal, tudo bem? Hoje no Recordando as Raízes de Itutinga, no dia 2 de julho de 2019, temos a ilustre presença da Fátima da Nédia, a ismaelita Fátima da Costa, nascida no dia 13 de julho de 1956. Ela está hoje com 62 anos, até o dia 13. Ela é casada com o Luiz Carlos, mãe do Luiz Júnior e o Geraldo Henrique. A ismaelita é filha do senhor Ismael Luiz da Costa e da Nédia Nascimento. Ela tem seis netos, um bisneto. Aposentada como professora de ensino religioso e enfermeira há 37 anos. A Fátima vai nos contar aqui, vamos entrevistar a Fátima com algumas perguntas. Fátima, faça um paralelo para a gente entre uma vantagem e uma desvantagem das crianças de 0 a 8 anos, da sua época que você viveu a sua infância, e as crianças de hoje em dia, de 0 a 8 anos, a vantagem e a desvantagem que elas têm hoje em dia. Eu quero agradecer a vocês por essa entrevista e agradecer a todos que estão ouvindo. Quanto à sua pergunta, Marcelo, foi assim, uma infância muito boa que eu tive. Até os 8 anos de idade, fui uma criança normal, como toda criança na minha época. Dos 8 até os 13 anos de idade, eu morei na CEMIG. Meu pai trabalhava lá e esse período eu cresci lá na CEMIG. E a gente vivia uma infância normal na época. A gente brincava de trole, jogava bolinha de gude, brincava de queimada, de comidinha, de carrinho, junto com os meninos, não tinha diferença. E também jogava bola e às vezes saía no pescoção. Disputava goiaba no pé, de vez em quando descia a tapa e a goiaba ainda caía em cima da cabeça da gente. Mas era assim uma infância muito boa, muito livre. A gente tinha liberdade de passar o dia todo fora de casa brincando. Os pais não se preocupavam porque tinha os afazeres e a gente não tinha naquele tempo maldade de fazer coisa que não devia, de fazer arte perigosa, apesar de que eram uns quebra-braço, quebra-perna, isso fazia parte. Machucava, mas era saudável. Uns arranhão, uns galos na cabeça, uns cortados, mas era bom demais. E a gente vivia livre, era plena mesmo a vida da gente naquela época. Uma vida difícil. Como, por exemplo, aqui em Itutinga, depois que a gente conviveu aqui em Itutinga, porque teve uma certa época que não teve escola na CEMIG. A gente teve que mudar para cá, para a CEMIG fazer novas casas, inclusive onde a gente morava hoje, a represa tomou toda a área. Não tem mais nem vista de alicerce de onde a gente morava, então a gente passou a morar aqui. E aqui em Itutinga, a gente passou uma época, assim, boa, mas difícil. Era muito atrasado, sabe? Não tinha banheiro, só em casa de rico que
tinha banheiro, e mesmo assim era aqueles banheiros higiênicos. A gente que era pobre tinha a famosa casinha na horta. Então a água não era encanada, a gente tinha que buscar numa torneira só na praça, ou então na mina do Puyuna. Ali tinha uma mina, onde hoje é cheio de casa, a mina nem existe mais. Então a gente tinha que buscar água lá para poder usar para comida, para tomar banho. A energia elétrica tinha período para funcionar. Por exemplo, entre 8 da manhã, 10 da noite, depois das 10 não tinha energia elétrica. Automóvel, só ricaço que tinha. Era raro, aqui em Tutinga era pouquíssimos, uns 10 carros no máximo. E também telefone não tinha, era o telefone de manivela na casa do seu Moraes, depois passou para Eni do Roberto, e assim, era muito atrasado, não tinha instrução. Inclusive na minha adolescência, eu já queria estudar o ginásio, que naquele tempo era ginásio. Eu tive que estudar em Nazareno, aqui em Tutinga não existia. Depois, para o segundo grau, eu já tive que ir para Lavras, estudei no Tiradentes, estudei no Lourdes. Então era muito difícil a vida. As pessoas compravam arroz em casca, tinha que socar no pilão para poder fazer comida, gordura só de porco. Assim, era uma vida muito sacrificada, mas a gente era muito feliz. A minha avó teve o privilégio, minha avó e meu avô, o Zé Batista, muito conhecidos aqui em Tutinga, eles faziam parte de uma família mais abastada, um pouquinho mais abastada, tinha um comércio, então vovó tinha um caminhão, ia a São João del Rei fazer compra, era um dia de viagem de Tutinga a São João del Rei, um dia ficava lá fazendo compra e um dia para voltar. Era muito difícil, passava na ponte, a gente tinha que descer do caminhão, passava o caminhão e a gente passava a pé e subia de novo do outro lado. Mas assim, como eu falei, eles eram mais de situação melhor, então tinha televisão. Mas quando chegava de tarde, reuniam umas 50 pessoas no mínimo para assistir televisão. Criança, tudo sentado no chão, aquele tanto de gente. Então, era assim, povo unido, tinha respeito um com o outro, muita amizade, todo mundo ajudava todo mundo, era difícil. Naquele tempo, o povo era tão simples que não cultivava verdura. Era difícil comer verdura, o povo não sabia cultivar verdura, que hoje em dia é tão comum, cenoura, beterraba, chuchu. Naquela época era serraia, almeirão, no máximo um couve, angu. Então a carne era rara. Às vezes, uma vez por mês, uns pés de galinha, no máximo. Só rico que comia direito. Mas, assim, foi um tempo muito feliz, muito bom. E eu guardo muita lembrança boa dessa época, muita. Foi difícil, mas valeu a pena. E você que acompanha seus netos, assim, as crianças mais jovens da cidade hoje em dia, que você acha que elas têm de vantagem nos dias atuais e o que elas não teriam a vantagem que vocês tiveram, a desvantagem que elas teriam hoje em dia? Olha, a desvantagem é a facilidade. Hoje em dia é muito fácil você ter televisão em casa, ter acesso à internet, ter celular, roupa de grife. Que isso, naquele tempo a gente tinha roupa quando morria alguém da família e doava roupa pra gente. Era uma festa. Quando chegava a época de festa de junho, a gente ter
uma roupa nova para estrear, era sensação. Depois a gente nem preocupava, todo mundo com aquelas roupinhas rasgadas, simplesinha, pé no chão, e era muito feliz. Então essa facilidade hoje que as crianças, os jovens têm, de ter acesso a tudo, eles não dão valor. Você pode ver que, assim, claro, o progresso é necessário. Tem que se progredir, tem que evoluir. Mas o progresso também traz as suas desvantagens. Porque naquele tempo a família tinha mais união. À noite, de tardezinha, depois que todo mundo jantava, a gente geralmente reunia. A família ia rezar o terço. Quando era tempo de frio, tinha uma latinha de brasa, todo mundo em volta daquela brasinha. E a gente conversava. Nossos pais contavam histórias pra gente. Então a gente ficava ali, tinha aquele contato de família. E era um respeito tão grande. Não é que era forçado, agressivo ou até maltrato com os filhos, não, de jeito nenhum. Uma palavrinha, um olhar do pai e da mãe era aquele respeito. Todo mundo obedecia, sabia a hora certinha de criança sair da sala, era a hora do adulto conversar. No assunto não dizia respeito à criança. Então sabia obedecer, tinha discernimento. E hoje em dia não tem. Eu fico triste de ver que certas crianças, certos adolescentes hoje sofrem uma solidão dentro da própria família. Um está no quarto no computador, o outro está no outro quarto no celular, o pai, a mãe está na televisão, no outro na sala ou em outro lugar. Então não tem diálogo. Olha para você ver, hoje em dia é difícil encontrar uma família que se reúne para comer. A comida é sagrada, tanto que Jesus instituiu a Eucaristia, o pão, o vinho, que era a comida daquele tempo. Então é sagrada. Hoje em dia, a maioria das casas, a mesa é de enfeite. Tá todo mundo comendo no sofá, no quarto. Não tem aquela união, aquele gesto de sagrado ali, sabe? Um não conversa com o outro, um não sabe o problema do outro, os pais não participam aos filhos. Os problemas que a família tem, as dívidas, acham que criança, que jovem, adolescente não pode participar dos problemas da família e deve ter essa união para se expor à situação da família, para se esclarecer os problemas, tirar dúvidas, orientar as crianças, os jovens quanto aos problemas do mundo, né? A convivência com o progresso, os perigos que existem hoje, que não tinha naquele tempo. Então ninguém está se preocupando com isso mais, está todo mundo se distanciando, o amor está sumindo. Aí que está o perigo. Então, resumindo, então, seria essa questão que você acha da facilidade das coisas, mas o convívio, o tato com a família está mais complicado. Sim, existe mais solidão, tanto que propicia cada vez mais a depressão e até o suicídio, porque não existe mais diálogo. Fátima, você como historiadora da cidade aqui de Itutinga, o que um fato ou quem uma pessoa que te influenciou, te levou a ter essa inspiração de ser uma grande historiadora que você é hoje em dia pra gente? Olha, Marcelo, eu sempre me interessei pelas histórias. Então, desde pequenininha, eu gostava de ficar perto dos adultos, especialmente os mais velhos.
e eles contavam as coisas de antigamente e eu prestava atenção. E eu fui criando o gosto. Então, eu tenho pesquisado durante toda a minha existência, desde que eu me entendo por gente, mais ou menos 15, 16 anos, eu já comecei a coletar dados. Inclusive, eu tenho nestes livros que eu já escrevi e estou esperando para poder publicar, entrevistas com pessoas que já morreram há 25 anos ou mais. Tudo documentado, com foto, com autorização de publicação, tudo direitinho. Por quê? Porque eu acho que uma pessoa é como uma árvore, ela tem que ter raízes. Se a pessoa não tiver raízes profundas, ela não cresce o suficiente e qualquer tempestade ela vai tombar. Então, eu gosto muito de conhecer, de aprender, e eu comecei a desvendar os meus antepassados, a história de Itutinga, desde que tudo começou. E eu ia atrás de alguém aqui, alguém ali, ia colar e coletava aquelas informações e ia anotando. Eu tinha um gravadorzinho, antiguinho, tadinho, naquela fita cassete, e eu gravava as pessoas falando das suas histórias, dos seus costumes. Então eu fui coletando tudo isso. E a pessoa que mais me incentivou, de certa forma, foi meu pai. Porque meu pai contava história, ele era um contador de histórias nato. Ele pegava uma piada sem graça, mas ele sabia contar de tal forma que você morria de rir. Aquelas coisas sem pé, sem cabeça, mas você quase morria de tanto rir. E os casos de assombração, ele fazia aquele suspense, e o pior, que o final da história ficava para o dia seguinte. Então naquela noite a gente nem dormia, sabe? Pensando em todas as possibilidades para o final da história. Então meu pai foi importante demais para mim. Sabe? E, inclusive, depois, quando eu for contar a lenda vai ser do meu pai. Inclusive só dando uma brecha, a entrada do quadro Recordando as Raízes, quem forneceu o hino de Itutinga foi a Fátima, né? A entrada do nosso quadro, quem forneceu para mim na época, eu tava à procura do hino de Itutinga, mas não achava nenhum. Quem tinha era a Fátima. A entrada do nosso quadro Recordando as Raízes de Itutinga, quem cedeu foi a Fátima. Sim, inclusive eu tinha gravado numa fita cassete e eu usava na escola, porque eu dava aula de tudo, ensino religioso, era até educação física, eu cheguei a dar aula, inglês, redação, moral e cívica. Então, eu era responsável pelas sessões cívicas e eu fazia questão de colocar o hino nacional, o hino de Minas Gerais e o hino Itutinga, e punha todo mundo para cantar, sabe? Porque justamente para valorizar os nossos hinos. Então, eu tinha gravado em fita cassete e, com a colaboração do Éder, ele transformou da fita cassete para um CD. E aí eu fiz questão de fazer várias cópias e entreguei uma na prefeitura, uma na escolinha municipal, uma na Jaime, entreguei no Centro Cultural, para a banda, para a rádio. Então, para que divulgasse. E é interessante, porque depois que eu aposentei, já vai fazer 10 anos que eu aposentei, nunca mais ouvi tocar o hino de Itutinga na escola. Toca apenas o hino nacional em raríssimas ocasiões, mas o de Itutinga não. O hino de Itutinga só toca no nosso quadro, né? Pois é. Nem nas sessões cívicas municipais que deveria tocar o hino. Ou também fazer um novo hino com a nova cantora, um novo cantor, né?
Nada. Ah, mas aquele é bonito demais, não pode mudar não. Não pode mudar, ele toca na alma da gente mesmo, sabe? A gente que ama a nossa terra, as nossas raízes, tem que ser o hino de Itutinga. E como você disse, Jonathan, nem no dia que se comemora o dia de emancipação de Itutinga, né, que se não me engano é dia 6 ou 2 de janeiro, não toca. Você não ouve o hino de Itutinga. Falta mais amor pela terra, né, Fátima? Falta amor pela pátria mesmo. Exatamente. Sabe, eu acho isso um absurdo. Fátima, o que você acha de como tem sido feito as festas em Itutinga hoje em dia, a festa de Santo Antônio, o torneireteiro, como tem sido as festas de hoje em dia? Queria que você fizesse aí uma comparação com as festas que você conviveu na sua juventude, na infância, que você acha que há uma diferença boa entre as festas que você participava de hoje em dia. Olha, Marcelo, antigamente, conforme eu já disse, era assim, o povo simples, né? E, de certa forma, até um pouco divertido, porque o pessoal vinha das zonas, toda a zona rural, vinha de charrete, a maioria no carro de boi, burro, cavalo, e carregava aquela trequeira de coisa, aqueles baús cheios de quitanda, roupa para poder passar a festa, panela, galinha pendurada. Era divertido. E era uma festa, gente. Gente, a coisa mais bonita que tinha em Itutinga era a festa de junho. Sabe, naquele tempo da minha infância, meus 8, 10, 13, 15 anos, a gente divertia demais. Tinha muita barraquinha na rua e o pessoal cantava e divertia sem anarquia, apesar de já Itutinga ter o problema da pinga. Esse probleminha sempre existiu e teve época que existiu exageradamente. Mas não vim certas pessoas de fora da roça, trazia às vezes uns costumes bobos. Sabe, uma coisa que eu odiava. E, aliás, eu acho que virou-se uma certa tradição. Porque, sabe o que eles faziam, Jonathan? Amarrava o foguete no rabo do cachorro e soltava. Então, o coitado do cachorro subia uns 3 metros do chão. Aí o foguete estourava, pá, cortava o rabo do coitado do cachorro. Sociedade Protetora dos Animais, né? Aí os cachorros, coitadinho, era comum ver por Itutinga fora cachorro sem rabo. Por causa disso, desse costume, né, de pôr fogo. Eu acho que os cachorros foi contando de geração em geração uns para os outros sobre isso, porque você pode ver que cachorro morre de medo de foguete. Os meus quase infartam. Tá explicado, então. Eu tenho que embrulhar minha cachorrinha, pôr no colo, ficar conversando com ela. Ela não pode ouvir o sino da igreja, que ela já associa, vai soltar foguete. A minha foi a bisavó, Trisavó dela. Se a gente estiver na rua e tocar na igreja, ela já começa a tremer tanto, porque ela pensa, vem um foguete. Então isso já foi uma tradição canina, passada de pai para filho. Bisavó. Pois é, foi um costume ruim. Mas tinha o Bumba Meu Boi, o senhor, conhecido como Senhor Coito, não sei porquê o nome, pai do Leveu. Ele fazia o Bumba Meu Boi. Então vestia um boi enorme de pano e armação de papelão ou aquelas madeiras fininhas e com chifre e tudo, uma cara bem feia o boi e
duas pessoas vestiam, uma atrás, uma na frente. E saía assim, vestindo umas pessoas de brincadeira, sabe? Mas era uma festa. E ele fazia quadrilha e fazia aqueles barril de quentão e distribuía à vontade, dado o povo. Então o povo dançava e bebia quentão e cantava e a gente, criança, ficava olhando, achando a coisa mais linda do mundo, mas morria de medo do boi. E assim, eles faziam aquelas casinhas. Inclusive, o dia que eu fiz 13 anos, numa sexta-feira, 13, eu sou do dia 13, eu ganhei uma bonequinha nas casinhas. Pegava um coelhinho e tampava o coelhinho com a cachetinha e rodava a cachetinha. E em volta tinha um monte de casinha formando um círculo e com a abertura, tudo numerada. Aí ele estampava a casinha que estava o coelho e ele saía meio tonto e a primeira casinha que ele entrasse era o número sorteado. Então eu lembro que o único dinheirinho que eu tinha, que eu nem sei o valor naquela época, que mudou muito a moeda, então de repente eu peguei esse dinheirinho que eu queria gastar na festa, mas comprei um número. Pois não saiu o número 13? Eu falei assim, já que é sexta-feira 13, eu estou fazendo 13 anos, eu vou comprar um número 13. E aí eu lembro que o Zé Daneta, que era o sacristão naquele tempo, o Zé Daneta anunciando lá no alto-falante, quem é Ismaelita Fátima da Costa, que ganhou, era uma bonequinha assim de plástico. Gente, eu guardei a bonequinha mais de uns 20 anos. Mais de uns 20 anos. Foi especial. Ela cheirava, sabe? Aquele cheirinho que eu nunca tinha ganhado nada assim de interessante na vida. Sempre fui meio azarada. E eu ganhei essa bonequinha. Então isso marcou a minha vida. Eu não esqueço de jeito nenhum o cheiro da bonequinha. Então era muito bom a festa de junho, ver aquele tanto de pessoas que foram morar fora e vinham para visitar a cidade, rever os parentes, né? Hoje em dia a festa está deixando a desejar na parte social. A parte religiosa, Padre Vitor está de parabéns, excelente. Há muito tempo, desde que o Padre Fernando veio para cá, foi cada vez mais melhorando com as trezenas, com as visitas de Santo Antônio, nas residências, depois nas ruas. Então a parte religiosa sempre progrediu e é de dar inveja a outras cidades, porque a participação aqui é excelente. O povo é um povo bom, um povo fervoroso, devoto de Santo Antônio, e isso é motivo de orgulho para gente. Mas, assim, já não tem mais aquele correio amoroso que tinha antigamente, que a gente mandava cartinha sem falar quem que era, tentando conquistar um príncipe encantado, e os rapazes a mesma coisa com as moças. Tinha a barraca do beijo, era só um seliquinho, pequenininho, mas pagava, né, tipo assim, se fosse hoje, né, R$1, R$2 por um selinho. Às vezes punha até um papelzinho primeiro assim na frente para dar o selinho através do papel. Então era muito divertido e eu acho assim que hoje em dia está muito enfraquecida essa parte, a parte mais popular da festa. Porque todo o pessoal de Itutinga e região aproveita essa ocasião, que é difícil sair para ir a Lavras, São João. A gente tem a lida da gente, o dia a dia, e o pessoal na roça não só pode sair fácil. Tem leite para tirar, tem criação para cuidar. Então, o que acontece? Deixa para comprar as coisas aqui nas barracas. E agora não está vindo mais. Cadê a barraca das ferramentas?
Não parece mais. Cadê a barraca dos plásticos? Os Tupperware bendito, que faz tanta falta pra gente que é dona de casa, cadê? Sabe, eu não sei se precisa de um abatimento melhor na área a ser disponível para as barracas, porque acho que está muito caro, está assustando o povo. Ou se é a crise que o Brasil está vivendo. Mas quanto à parte religiosa, 1000. Mas a parte popular, uns 10 só. Fátima, gostaria que você nos contasse aqui, você que nos apresentou quando nós chegamos aqui, um pouco aí da sua história, da sua família. Esse aqui são alguns dos seus antepassados, não é isso mesmo? Sim, sim. E eu guardo com muito carinho. Aliás, eu tenho uma pasta de pesquisa dos meus antepassados, até os meus tataravós. Tenho certidão de casamento, certidão de batismo de quem eu consegui e o atestado de óbito de todos eles. Então eu queria mostrar que aqui em cima está a minha avó, a Sabatista. Ela era pequenininha igual a minha mãe, mas era brava. Nossa Senhora, era conhecida pela braveza dela. A Sabatista, mãe do meu avô, José Batista. Aqui está o meu tio, Toninho, que era ministro de Eucaristia, dando a comunhão. Foi a primeira comunhão que ele deu como ministro para minha avó Margarida, mãe dele e mãe da minha mãe. Aqui minha avó Margarida, o meu avô José tinha 16 anos quando casou. Aqui também minha avó Margarida com 2 colegas. A minha mãe, a Nédia, que ninguém pode esquecer porque é uma figura importante em Tutinga. Uma mulher guerreira, trabalhadora, batalhadora, que cavou o seu patrimônio com suor, com lágrima. Ela trabalhou demais e ensinou pra gente o que a gente é hoje. A ser, acima de tudo, honesto, trabalhador e não se deixar abater pelas dificuldades da vida. Porque tanto ela quanto todo mundo também tem fases ruins. E nós tivemos as nossas. Aqui o meu cunhado, Marcelo, marido da minha irmã Cassinha, ele morreu de infarto aos 32 anos de idade e deixou a minha irmã Cassinha com 2 filhos, um de 3 anos e um de menos de 1 aninho. Aqui o Luiz Júnior, o Marcelinho, o Michel e o Henrique no colo da minha irmã Cassinha. Aqui, gente, meu pai, com 17 anos, quando ele veio para Itutinga, ele era soldado da polícia. E naquela época a polícia não era muito bem vista. Então meu avô deu um ultimato: só deixo casar se sair da polícia. Ele saiu da polícia, mas não adiantou. É como se tivesse saído da frigideira e caído no fogo. Porque ele fez 18 anos, teve que ir servir o exército. Olha como é que ele estava bonito aqui com 18 anos. Aqui meu pai novamente, minha mãe, já na faixa de 30, 40 anos de idade. Aqui toda a minha família reunida, o Júnior, o Henrique, meu filho, minha irmã Celeste, a Ariane, filha da Isa, eu, o Marcelinho, filho da Cassinha, a Carla, a Cassinha e o Michel. Todo mundo está aqui reunido, o Júnior, e a mãe está aqui escondidinha nesse meinho aqui, ela já estava doente. Meu tio, Jaime, que parece demais com meu pai, ainda é vivo. Ele é policial reformado e aposentado há muitos anos. Lá em cima, meus avós, meu avô Antônio Luiz Pereira
Minha avó, Alda Costa Lima, os pais do meu pai. Aqui meu avô, José Batista do Nascimento, Margarida Silveira do Nascimento, minha avó, mãe da minha mãe. Minha tia Cota, que é a única viva de todos os filhos deles, e a minha mãe, Nédia, que é falecida. Aqui o pai do meu marido, Aristides, e a mãe do meu marido, a Mariana. Aqui o Luiz Júnior e o que a gente chamava ele de Russinho, meu filho de criação, que hoje mora fora e também é da idade do Luiz Júnior, 31 anos. E aqui a lembrancinha de morte da minha mãe, que foi em 2012, dia 26 de setembro. Aqui tem as aulas que eu dou para o meu netinho, né, de matemática. Ali a grade da rádio, que eu tanto amo, né? Fica direto o radinho ligado. E aqui é um calendário. Nesse calendário eu coloco toda a minha agenda do mês. Aqui tem os dias, cada coisa que vai acontecer naquele dia, os horários, tudo certinho para mim não esquecer. Porque eu sou uma pessoa hiperativa, faço muita coisa ao mesmo tempo, e se eu não escrever, eu posso correr o risco de esquecer. Aliás, é uma característica minha esquecer o nome dos outros. Tem o santo do mês, a cada dia tem o santo. Aqui os aniversariantes, que eu não gosto que esquece, assim como não gosto que esquece do meu, viu? Dia 13 de julho agora. Então eu coloco todos os meus amigos, todos os que participam dos grupos que eu participo também, do CRAS, do Bem Viver, de toda coisa, dos catequistas. Eu coloco aqui para mim não esquecer e fazer questão de mandar música, de lembrar, dar um telefonema. Aqui é o meu cantinho, a minha mesinha. Essa mesinha me acompanha nas madrugadas. Eu sento aqui na cama enquanto meu marido dorme. Eu com a luzinha acesa na cabeça dele fico trabalhando, pesquisando. Inclusive aqui está o livro que eu estou pesquisando, o resumo dos meus livros, tudo com foto, tudo documentado. Bacana. Ismaelita Fátima Espero Costa. que vocês tenham gostado dessa entrevista. Estou à disposição sempre que quiser. Muito obrigado, foi um prazer sempre recebê-la como Recordando as Raízes, Fátima. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Apoio Auto Center Antônio Lourenço, Cleitão Lanches e Cantinho Caltren.